Olá, minhas queridas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, nosso coração vai se abrir para um tema que toca cada mãe, cada pai, cada família que busca a Deus. Um tema que muitas vezes nos tira o sono e nos enche de preocupação. Falo da oração pelos nossos filhos, especialmente aqueles que parecem ter se perdido pelo caminho da vida. Há pouco tempo, depois de um momento de oração, uma mãe se aproximou de mim. Seus olhos estavam marejados, suas mãos tremiam. Com a voz embargada, ela me disse algo que apertou meu próprio coração. Padre, meu filho adulto se perdeu nesta vida. Eu oro todos os dias, mas parece que minhas palavras se perdem no vazio. Será que a oração de mãe não tem força? E sabem o que eu respondi a ela? Eu disse o que todo pai e toda mãe precisam ouvir, o que muitos por algum motivo não falam abertamente. A oração de mãe possui uma força absolutamente especial em nossa tradição de fé. Não são apenas palavras bonitas de consolo, é uma realidade espiritual confirmada por séculos de experiência na casa de oração. Hoje eu vou revelar algo que vai transformar para sempre o seu entendimento sobre a oração pelos filhos. Você vai descobrir quais orações são consideradas as mais poderosas, por que o pedido de uma mãe tem um peso tão grande diante do Senhor e como orar corretamente para que suas palavras realmente alcancem os céus. Mas, por favor, assista a este vídeo até o final. Na conclusão, eu vou compartilhar uma oração especial que você poderá usar todos os dias e vou explicar como ela pode mudar a atmosfera espiritual em sua família. Então, por que a oração de uma mãe é considerada tão especial? Os homens de fé, os grandes mestres, falaram sobre isso ao longo dos séculos. A ligação entre mãe e filho não termina no momento do nascimento. Ela continua por toda a vida. E essa ligação tem não apenas uma dimensão física, mas um sentido espiritual profundíssimo. Quando a mãe carrega o filho em seu ventre, um laço invisível se forma entre eles, e esse laço nunca se rompe. Lembrem-se da palavra de Deus. Pensem em Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela orou com tanto fervor, com tanta sinceridade, que o sacerdote Eli, a princípio, pensou que ela estivesse embriagada. Mas essa oração foi ouvida. Pensem em Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Ela orou por seu filho que por muitos anos viveu no pecado e nos enganos. Orou incansavelmente, com lágrimas, com uma fé inabalável. E o que aconteceu? Seu filho se tornou um dos maiores mestres da nossa fé. Existe uma antiga tradição que diz: a oração de uma mãe alcança o filho mesmo do outro lado do mar. Isso não é apenas uma sabedoria popular. É o reflexo de uma profunda verdade espiritual. O Senhor atende de maneira especial ao coração materno, porque nesse coração vive o mesmo amor sacrificial, que é um reflexo do seu próprio amor por nós. Quando uma mãe ora por seu filho, ela não está apenas pronunciando palavras, ela está entregando parte de sua alma. Ela se coloca diante de Deus em total abertura, disposta a qualquer sacrifício por seu filho. E essa disposição, esse amor incondicional, não passa despercebida nos céus. Mas é importante entender algo, e sobre isso falaremos em detalhes a seguir. A força da oração de uma mãe não depende apenas das palavras que você pronuncia. Ela depende do estado do seu coração, da sua própria vida espiritual, de como você se aproxima desse ato sagrado. É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Uma vez, uma mulher veio se confessar comigo e me revelou algo que realmente me surpreendeu. Ela disse: Padre, eu leio as orações pelos meus filhos todos os dias, há muitos anos. Leio corretamente, palavra por palavra, mas não sinto nada. Nenhuma resposta, nenhuma conexão com Deus. É como se eu estivesse falando com uma parede. Eu perguntei a ela: e no que você pensa quando ora? Ela ficou em silêncio por um momento e depois respondeu honestamente: em ter que preparar o jantar, em ir para o trabalho amanhã, em quantas páginas ainda faltam para ler. É aqui que está a resposta para a pergunta que aflige tantos pais. Por que minha oração parece impotente? Por que não sinto que estou sendo ouvido? O primeiro e mais importante princípio da oração pelos filhos é a sinceridade do coração. Deus olha não para os nossos lábios, mas para o nosso coração.
Você pode recitar a oração mais linda, a mais antiga, mas se o coração estiver ocupado com as preocupações do dia a dia, se os pensamentos estiverem vagando longe, essa oração permanece um som vazio. É melhor dizer 5 palavras de toda a alma do que ler 500 sem atenção. O segundo princípio é a regularidade. A oração pelos filhos deve se tornar parte da sua vida, como a respiração. Não de vez em quando, não apenas quando acontece uma tragédia. Todos os dias, em um horário específico, você deve dedicar esses minutos aos seus filhos. Seja de manhã ou à noite, escolha o horário que melhor se adapta a você, mas que isso se torne uma regra sagrada. O terceiro princípio, muitos esquecem, e ele é extremamente importante. Sua própria vida espiritual influencia diretamente a força da oração pelos filhos. Se você vive em pecado não confessado, se há muito tempo não se aproxima do perdão, se comunga apenas uma vez por ano, sua oração será enfraquecida. Quer orar pelos seus filhos de verdade? Comece por você. Coloque sua própria vida espiritual em ordem. O quarto princípio é a disposição interior antes da oração. Não se pode iniciar a oração logo após uma discussão, em estado de irritação ou raiva. É preciso primeiro se acalmar, fazer as pazes com o próximo, trazer a alma a um estado de paz. Só então as palavras da oração soarão diferente e o coração estará aberto para a comunhão com Deus. E a última coisa que quero dizer nesta parte, a oração não é um encantamento, não é uma fórmula que precisa ser pronunciada corretamente para obter um resultado. A oração é uma conversa viva com Deus, uma conversa na qual podemos pedir, mas devemos estar prontos para aceitar a sua vontade, mesmo que essa vontade seja diferente dos nossos desejos. Lembrem-se disso quando orarem por seus filhos. Você sabia que por 2000 anos, mães de todo o mundo cristão se voltaram especialmente para ela? Para a Santíssima Mãe de Deus, a Virgem Maria. E isso não é por acaso. Nessa devoção, esconde-se um mistério espiritual profundo. Pensem comigo. A Mãe de Deus percorreu todo o caminho da maternidade. Ela carregou em seu ventre o menino Deus. Ela o deu à luz na pobreza, em uma gruta entre os animais. Ela fugiu com ele para o Egito, salvando-o de Herodes. Ela o criou, cuidou dele, preocupou-se com ele. E ela esteve ao pé da cruz, quando seu filho sofreu e deixou esta vida terrena. Não há dor materna que a Mãe de Deus não tenha conhecido. Não há ansiedade por um filho que lhe seja desconhecida. Por isso, quando nos dirigimos a ela com uma oração por nossos filhos, nos dirigimos àquela que nos compreende plena e completamente. A tradição nos diz que a Mãe de Deus protege de maneira especial as mães e os filhos. Inúmeras imagens sagradas dedicadas à maternidade, inúmeras casas de oração erguidas em sua honra. Tudo isso é testemunho daquela ligação especial que existe entre a Virgem pura e cada mãe. Quando se dirigir à Mãe de Deus pelos filhos? Sempre. Na alegria e na dor, na preocupação e na gratidão, mas especialmente quando o coração de mãe se parte de preocupação, quando parece que as forças se esgotaram, quando o medo pelo filho ofusca todo o resto, é exatamente nesses momentos que devemos ir a ela, a nossa Mãe Celestial. Aqui está uma oração à Santíssima Mãe de Deus pelos filhos, que eu recomendo que toda mãe recite. Ó Santíssima Soberana, Virgem Mãe de Deus, salva e guarda sob o teu manto os meus filhos. Todos os jovens, adolescentes e bebês, batizados e não batizados, e os que ainda estão no ventre materno, cobre-os com a veste da tua maternidade. Guarda-os no temor de Deus e na obediência aos pais. Roga ao meu Senhor e teu Filho que lhes conceda o que é útil para a salvação deles. Eu os entrego ao teu cuidado materno, pois tu és a divina proteção para os teus servos. Amém. Prestem atenção às palavras desta oração. Nós pedimos à Mãe de Deus para cobrir os filhos com a veste de sua maternidade. Nós os entregamos ao seu cuidado materno, ou seja, nós, de certa forma, entregamos nossos filhos à proteção daquela cujo amor materno é perfeito
e ilimitado. Essa oração é muito boa para ser recitada diante de uma imagem sagrada da Mãe de Deus. Se você tem um cantinho de oração em casa, fique diante dele. Acenda uma vela, acalme seu coração e dirija-se à Virgem pura, como a sua Mãe Celestial, que está sempre pronta para ajudar. Na próxima parte falaremos sobre a oração que se dirige diretamente ao Senhor, e eu vou revelar a vocês porque muitos pais cometem um erro grave ao esquecer dessa principal súplica. O que me impressiona é que, depois de tantos anos de serviço, pais vêm a mim e pedem orações pelos filhos. Eu pergunto: e vocês, como oram? E ouço em resposta: leio orações para São Nicolau. Oro à Mãe de Deus, dirijo-me ao anjo da guarda. Tudo certo, tudo bom. Mas quando pergunto: e ao próprio Senhor vocês se dirigem? Frequentemente vejo perplexidade nos olhos. Muitos pais, por algum motivo, pensam que não é necessário ou não é permitido dirigir-se diretamente a Deus, ou que isso é muito atrevido, que são necessários intermediários, intercessores. Sim, os santos oram por nós. Sim, a Mãe de Deus intercede por nós junto ao seu Filho. Mas isso não anula nossas orações pessoais ao Senhor. Mais do que isso, é essa oração que deve ser a base, o fundamento de toda a nossa vida de oração. Lembrem-se das palavras do próprio Cristo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Ele não disse: peçam por meio de intermediários. Ele disse: peçam diretamente, pessoalmente, de coração a coração. Quando uma mãe se dirige ao Senhor por seu filho, algo maravilhoso acontece. Seu amor materno se une ao amor divino. Seu pedido sobe, aquele que é o próprio amor. E esse encontro de dois amores, o materno e o divino, produz uma ação espiritual que nem sempre podemos ver de imediato, mas que é real e poderosa. Deus conhece nossos filhos melhor do que nós mesmos. Ele conhece seus corações, seus pensamentos, suas lutas secretas. Ele vê os perigos que não percebemos. Ele conhece o caminho que será salvador para eles. Por isso, quando oramos ao Senhor pelos filhos, nós os confiamos. Aquele que os ama infinitamente mais do que nós somos capazes de amar. Aqui está uma poderosa oração ao Senhor pelos filhos, que eu aconselho a incluir em sua rotina diária. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, abençoa, santifica, guarda meu filho pelo poder da tua cruz vivificadora. Senhor, todos nós somos tuas criaturas. Tem piedade do meu filho e o conduz ao arrependimento. Salva, Senhor, e tem misericórdia do meu filho e ilumina sua mente com a luz do entendimento do teu santo evangelho, e o guia no caminho dos teus mandamentos e ensina-o, Salvador, a cumprir a tua vontade, pois tu és o nosso Deus. E a ti rendemos glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam o que pedimos nesta oração. Pedimos para abençoar e guardar o Filho com o poder da cruz. Pedimos para que ele se volte ao arrependimento, ou seja, para que seja dirigido à vida espiritual. Pedimos para iluminar sua mente com a luz do Evangelho e para guiá-lo no caminho dos mandamentos. Esta não é apenas uma oração por bem-estar terreno, é uma oração pela salvação da alma de nosso Filho. E mais um ponto importante: prestem atenção às palavras. Ensina-o a cumprir a tua vontade. Não exigimos que Deus realize nossos desejos. Pedimos que nosso filho aprenda a fazer a vontade de Deus, porque somente em harmonia com a vontade de Deus o ser humano encontra a verdadeira felicidade e paz. Lembro-me de uma vez, após o batismo de um bebê, uma jovem mãe se aproximou de mim. Ela segurava nos braços seu primogênito, e em seus olhos eu via simultaneamente um amor ilimitado e um medo ilimitado. Ela me perguntou: Padre, eu tenho tanto medo por ele. O mundo é tão perigoso, tão cruel. Como posso proteger-lo? Com que palavras devo pedir a Deus pelo meu pequeno? Essa pergunta me é feita constantemente, e eu compreendo essas mães.
Uma criança pequena é tão indefesa, tão vulnerável, ela depende completamente dos pais. E os pais sentem essa enorme responsabilidade que às vezes pesa sobre os ombros como um fardo insuportável. Mas eis o que quero dizer a cada mãe de criança pequena: você não está sozinha nessa preocupação. O Senhor lhe deu essa criança e Ele não a deixará sem ajuda. Sua tarefa é unir seu amor materno à oração. E então seu pequeno terá dupla proteção, a sua e a de Deus. A oração por crianças pequenas tem suas particularidades. Os pequeninos ainda não conseguem orar sozinhos. Eles não entendem o que é pecado e arrependimento. Eles são puros como anjos. E é por isso que a oração dos pais por eles é especialmente importante. Você ora por aquele que não pode orar por si mesmo. Você se torna a voz dele diante de Deus. Pelo que orar por uma criança pequena? Pela saúde, claro, pela proteção contra todo mal, visível e invisível. Para que o Senhor lhe envie pessoas boas em seu caminho de vida, para que um anjo da guarda esteja sempre ao seu lado. E quando a criança cresce e começa a estudar, para que o aprendizado seja fácil, para que sua mente seja brilhante. Aqui está uma oração por uma criança pequena que pode ser recitada todos os dias. Senhor Deus, Tu és o único que tudo sabes, tudo podes e queres salvar a todos e levar-los ao conhecimento da verdade. Instrui meu filho no conhecimento da Tua verdade e da Tua santa vontade. Fortalece-o para andar em Teus mandamentos e a mim, pecadora, tem piedade. Ilumina, Senhor, a mente do meu filho com a luz do Teu entendimento. Concede-lhe saúde física e espiritual. Protege-o de todo mal e guarda-o em todos os seus caminhos. Amém. Quando recitar essa oração? Um ótimo momento é à noite, quando o pequeno já adormeceu. Aproxime-se do berço dele, olhe para aquele rostinho que dorme em paz e deixe seu coração se encher de gratidão e amor. E desse estado de gratidão e amor, pronuncie a oração. Acreditem, essa oração tem um poder especial. Também é bom benzer a criança com o sinal da cruz de manhã, quando ela acorda, à noite, quando você a coloca para dormir. E antes de sair de casa, é uma ação simples, mas tem um profundo significado espiritual. Você invoca sobre seu filho a bênção de Deus e a proteção da Santa Cruz. Essa história eu não consigo esquecer há muitos anos. Uma senhora idosa veio me procurar, em lágrimas. Seu filho adulto, que já tinha mais de 30 anos, havia se desviado completamente. Abandonou a família, se envolveu com más companhias, esqueceu-se da mãe, da fé e da consciência. Ela dizia: eu o criei na casa de oração. Ele servia no altar, comungava todo domingo, e agora não reconheço meu filho. É como se ele tivesse sido substituído por outra pessoa. Eu perguntei a ela: você continua orando por ele? Ela respondeu: todos os dias, a toda hora, mas minhas mãos caem, padre. Há tantos anos oro, e ele só se aprofunda mais na queda. E então eu disse a ela o que digo a todas as mães de filhos adultos que perderam o caminho: não desanimem, nunca desanimem. Lembrem-se de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Ela orou por seu filho por quase 20 anos. 20 anos ele viveu no pecado e no engano. E o que aconteceu? Ele não apenas voltou à fé, ele se tornou um dos maiores santos e mestres da fé. Filhos adultos são um tema especial para a oração de mãe. Eles já não são crianças, têm sua própria vida, suas próprias decisões, suas próprias responsabilidades. A mãe não pode obrigar um filho adulto a viver corretamente. Ela não pode trazer-lo de volta à casa de oração à força. A única coisa que lhe resta é a oração. Mas essa única arma é, na verdade, a mais poderosa. Pelo que orar por um filho adulto? Pela sua orientação no caminho da verdade, para que Deus toque seu coração e desperte sua consciência. Pela paz em sua família, se ele for casado, para que em sua casa reinem o amor e a concórdia. Pela libertação das tentações, para que Deus o proteja dos maus desejos.
pela libertação da ansiedade e do desânimo, porque muitas vezes é o vazio interior que empurra os homens para ações erradas. Aqui está uma poderosa oração por um filho adulto que doa às mães. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelas orações de tua Mãe Puríssima, ouve-me, pecadora e indigna serva tua. Senhor, em tua misericórdia, em teu poder, meu filho, tem piedade e salva-o por teu nome. Senhor, perdoa-lhe todas as suas transgressões, voluntárias e involuntárias, cometidas por ele diante de ti, Senhor. Guia-o no verdadeiro caminho dos teus mandamentos e instrui-o e ilumina-o com a luz do teu Cristo para a salvação da alma e a cura do corpo. Senhor, abençoa-o em todo lugar do teu domínio. Senhor, guardo pelo poder da tua cruz venerável e vivificadora sob o teu santo manto de todo inimigo, de espíritos impuros, de toda pessoa má e hostil. Senhor, protege-o de tentações, de paixões prejudiciais e de todas as pessoas malignas. Senhor, cura-o de doenças, purifica-o de toda impureza e alivia seus sofrimentos e tristezas espirituais. Senhor, concede-lhe a graça do Espírito Santo por muitos anos de vida, saúde e pureza. Senhor, multiplica e fortalece suas forças espirituais e a saúde de seu corpo. Senhor, dá-lhe a tua bênção para uma vida familiar piedosa e uma procriação piedosa. Senhor, concede-me, indigna e pecadora serva tua, a bênção parental sobre meu filho nas manhãs, dias, tardes e noites vindouras, por teu nome, pois o teu reino é eterno, todo-poderoso e onipotente. Amém. Essa oração é longa, mas nela tudo o que é necessário para um filho adulto. Reze-a todos os dias, sem pular uma palavra, e creia que ela será ouvida. Você já pensou por quê? No mundo moderno, as filhas precisam de uma proteção especial pela oração? Eu vou te dizer o que vejo todos os dias no meu serviço. O mundo se voltou contra nossas meninas. De todos os lados, um fluxo de tentações, valores falsos, ideias distorcidas sobre a feminilidade, o amor, a família, é derramado sobre elas. O que antes era considerado um vício, agora é apresentado como norma. O que antes causava vergonha, agora é exibido. E as mães sentem isso. Cada mãe de filha carrega em seu coração uma preocupação especial. Ela sabe pelas provações que sua menina terá que passar. Ela se lembra de seus próprios erros e quer proteger sua filha deles. Mas como fazer isso quando a filha já cresceu e vive sua própria vida? A resposta é uma só: oração. Mas uma oração especial, direcionada justamente aos perigos que ameaçam a alma feminina. Pelo que orar por uma filha? Antes de tudo, pela preservação da castidade. E não me refiro apenas à pureza física, embora também a ela. A castidade é a integridade, a não fragmentação da alma. É quando o coração não se troca por pequenos passatempos, não se gasta em vão, mas se guarda para um amor verdadeiro e puro. Orem pela sabedoria de sua filha. A sabedoria é um dom de Deus que permite distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, o útil do prejudicial. Uma mulher sábia não cairá em promessas enganosas, não acreditará em palavras vazias, não destruirá sua vida com escolhas erradas. Orem por sua felicidade, mas lembrem-se, a verdadeira felicidade não está na riqueza, na carreira, na beleza exterior. A verdadeira felicidade da mulher está no amor, na família, nos filhos, em um coração em paz. Peçam ao Senhor que conceda à sua filha exatamente essa felicidade. Uma oração especialmente poderosa por uma filha é a invocação à Santa Grande Mártir Bárbara. Esta santa, desde jovem, preservou a fé e a pureza, apesar de todas as provações, e é padroeira de moças e mulheres. Aqui está a oração à Santa Grande Mártir Bárbara por uma filha. Ó Santa, gloriosa e louvável Grande Mártir de Cristo Bárbara, que reúne hoje em teu templo divino as pessoas e venera e beija com amor as relíquias de teus ossos e teus sofrimentos martiriais e neles o próprio Cristo, que te concedeu não apenas crer nele, mas também sofrer por ele. Te louvamos com louvores, rogamos a ti,
intercessora de nosso certo desejo, roga conosco e por nós. Suplica ao Deus de sua grande misericórdia que Ele nos ouça com compaixão, a nós que pedimos sua bondade, e não nos negue toda a súplica necessária para a salvação e a vida. Bárbara Santa, ouve a minha oração materna, guarda a minha filha de todo mal, guia no caminho verdadeiro, concede-lhe castidade, sabedoria e felicidade. Amém. Essa oração é especialmente boa para ser recitada no dia da memória de Santa Bárbara, mas pode-se recorrer a ela a qualquer momento. Ela ouve os pedidos maternos e intercede por nossas filhas diante do trono de Deus. E aqui está outra coisa importante para lembrar. Se sua filha já é adulta e se tornou mãe, ore também por ela e por seus filhos, ou seja, por seus netos. A oração de mãe se estende a todas as gerações. Você pode se tornar um escudo de oração para toda a sua linhagem. Aqui está um mistério que muitos não conseguem desvendar. Por que algumas orações de saúde soam de uma maneira especial? Porque elas contêm algo que não está nas súplicas comuns por bem-estar. Agora, vou revelar esse segredo a vocês. Na nossa fé, saúde não é apenas a ausência de doenças físicas, é um estado de totalidade do ser humano, incluindo a saúde do corpo, a saúde da alma e a saúde do espírito. Pode-se ser fisicamente saudável, mas ter uma alma doente, dominada por paixões, atormentada por ansiedades, esgotada pelo desânimo. E inversamente pode-se ter fraquezas físicas, mas possuir uma incrível paz interior e alegria. Portanto, quando oramos pela saúde dos filhos, não pedimos apenas para que eles não adoeçam, pedimos pela plenitude da vida, pela harmonia do corpo e da alma, pela proteção de tudo que possa perturbar essa harmonia. Quando é especialmente importante orar pela saúde dos filhos? Sempre. Mas há períodos especiais quando a criança passa por um momento difícil. Por exemplo, um período complicado de crescimento. Quando grandes mudanças ocorrem em sua vida, quando você sente com o coração de mãe que algo não está certo com ela, mesmo que externamente tudo pareça normal. Confia nesse sentimento. A intuição materna é um dom de Deus. Aqui está uma poderosa oração pela saúde dos filhos. Ó soberano todo-poderoso, Santo Rei, que castigas e não matas, que sustentas os que caem e levantas os que estão caídos, que corriges as aflições do corpo humano, rogamos a Ti, nosso Deus, visita com Tua misericórdia o Teu servo, meu filho, perdoa toda transgressão, voluntária e involuntária. Sim, Senhor, envia do céu o Teu poder curativo. Toca o corpo, apaga o fogo, acalma a paixão e toda a fraqueza oculta. Sê médico do meu filho, Senhor. Levanto da cama da doença e da fraqueza, inteiro e completo. Concede-lhe que agrade a Tua igreja e cumpra a Tua vontade, porque Teu é o ter misericórdia e salvar-nos, nosso Deus, e a Ti rendemos glória, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Prestem atenção às palavras desta oração. Não pedimos apenas a cura, mas que a criança se torne agradável à igreja e que cumpra a vontade de Deus. Ou seja, a saúde física está ligada à saúde espiritual. Quero dizer mais uma coisa. Alguns pais caem no desespero quando as orações pela saúde, como lhes parece, não são atendidas. Mas lembrem-se, Deus sempre ouve nossas orações. Sempre. Só que Ele nem sempre responde como esperamos. Às vezes a resposta não vem imediatamente. Às vezes Deus envia ajuda através de pessoas. Às vezes Ele dá forças para superar as provações, em vez de nos livrar delas. Mas Ele nunca nos abandona. Poucos sabem que cada criança tem uma hoste de protetores celestiais. Isso não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade espiritual. E se aprendermos a nos dirigir corretamente a esses protetores, nossa oração pelos filhos ganhará força adicional. O primeiro e principal protetor de cada pessoa é o seu anjo da guarda. Ele é dado no batismo e acompanha a pessoa por toda a vida. O anjo da guarda não apenas observa, ele participa ativamente da vida de seu protegido, guardando-o de infortúnios, direcionando-o para o bem,
alertando-o do mal. Muitos pais esquecem de orar ao anjo da guarda de seu filho, e isso é tão importante. Você pode pedir ao anjo para intensificar sua proteção, para ser especialmente atento ao seu filho, para ajudá-lo em momentos difíceis. Aqui está uma oração ao anjo da guarda da criança. Santo anjo guardião do meu filho, cobre-o com o teu manto das flechas do maligno, dos olhos do sedutor, e guarda o seu coração em pureza. Amém. Essa oração é curta, mas muito poderosa. Reze-a todos os dias. Pode ser várias vezes. Outro grande protetor de crianças, e especialmente de filhos homens, é São Nicolau, o Milagroso. Este santo é conhecido por sua pronta ajuda em todas as necessidades. Ele ajudava as crianças em vida e ajuda agora dos céus. Aqui está uma oração a São Nicolau, o Milagroso, por um filho. Ó Santíssimo Nicolau, excelente servo do Senhor, nosso fervoroso intercessor, e em todo lugar nas aflições, pronto ajudador, ajuda-me, pecador e desanimado nesta vida presente. Suplica ao Senhor Deus que me conceda o perdão de todos os meus pecados e olhe misericordiosamente para o meu filho. E peça a Cristo nosso Deus para ele uma vida pacífica e tranquila, saúde da alma e do corpo, fertilidade da terra e em toda obra, bom sucesso. Livra-o de todo mal, de toda coisa adversa, de todos os inimigos visíveis e invisíveis. Guarda-o com os teus anjos e protege-o de todas as maquinações do inimigo. Amém. E aqui está outra coisa importante a saber. A oração deve ser combinada com ações da igreja. Uma sem a outra é incompleta. Entreguem os seus pedidos de oração na casa de oração pela saúde dos seus filhos. Mandem celebrar missas por eles. São celebrações por 40 dias de orações na divina liturgia. Tragam as crianças para comungar, se elas ainda frequentam a casa de oração com vocês. Se os filhos são adultos e não vão por conta própria, comunguem vocês e orem por eles. Especialmente eficaz é a lembrança na proscomídia. Esta é uma parte da liturgia quando o homem de fé remove partículas do pão consagrado por cada nome. Essas partículas são então imersas no cálice com o santo sangue de Cristo. Vocês entendem que poder é esse? O nome do seu filho é unido ao próprio Cristo. Não desprezem essas oportunidades. A oração em casa é maravilhosa, mas a participação na vida da igreja, nos sacramentos, na oração em comunidade, multiplica a força do seu pedido muitas vezes. Eis uma pergunta que me fazem com uma frequência surpreendente, mas sobre a qual quase não se escreve nos livros de orações. Uma paroquiana me procurou recentemente em completa confusão. Ela disse: Padre, tenho 4 filhos. Se eu for rezar uma oração separada para cada um, isso vai levar a noite inteira. E se eu orar por todos juntos, sinto que estou negligenciando alguém. Como devo fazer? Essa pergunta aflige muitas mães de família numerosa e eu quero acalmá-las imediatamente. Deus não mede a força da oração com um cronômetro. Ele olha para o coração. A oração por vários filhos ao mesmo tempo não é apenas permitida, mas também possui sua força especial. Pensem bem, a família é um todo. Seus filhos estão ligados uns aos outros por laços invisíveis. Eles são irmãos e irmãs, não apenas pelo sangue, mas também pelo Espírito. Quando vocês oram por eles juntos, vocês abraçam toda a família com seu amor materno. É como abraçar todos os filhos de uma vez, apertá-los ao coração simultaneamente. Como então organizar a oração por vários filhos na prática? O primeiro método é o mais simples. Recite uma oração que fale sobre os filhos no plural. A maioria das orações maternas é composta dessa forma. Quando você pronuncia as palavras guarda meus filhos, abençoa meus filhos, você está orando por todos de uma vez. Deus conhece seus nomes, conhece seus rostos, conhece suas necessidades. Ele não precisa de uma lista. O segundo método é adequado para aqueles que querem lembrar cada criança pessoalmente. No início da oração, liste os nomes de todos os filhos. Diga: Senhor, eu te rogo por meus filhos, e diga o nome de cada um.
e depois recite a oração inteira. Os nomes foram pronunciados, Deus os ouviu e o restante do texto da oração se aplicará a cada um deles. O terceiro método é para os casos em que um dos filhos tem uma necessidade especial. Suponhamos que uma criança esteja passando por um período difícil, enquanto as outras estão relativamente bem, então pode-se primeiro rezar uma oração geral por todos os filhos e depois orar separadamente por aquele que está passando por um momento mais difícil. Isso não significa que você o ama mais. Isso significa que você está respondendo à necessidade dele. Aqui está como pode ser uma oração por vários filhos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelas orações de tua Mãe Puríssima, ouve-me, humilde, serva tua, Senhor, em tua misericórdia, em teu poder. Meus filhos, eu os chamo pelo nome diante de ti. E aqui você pronuncia os nomes: Maria, João, Ana, Nicolau ou quantos filhos você tiver. Então você continua: tem piedade deles e salva-os por teu nome. Guia-os no caminho verdadeiro. Protege-os de todo mal, concede-lhes saúde física e espiritual, guarda-os pelo poder da tua cruz venerável e abençoa-os em todos os caminhos de suas vidas. Amém. Há mais um ponto importante sobre o qual devo falar. Às vezes as mães se preocupam. E se orando por todos, eu não estiver dando atenção suficiente a alguém? E se Deus dividir minha oração em partes e cada um receber apenas um pedaço? Não é assim. O amor não se divide. Ele se multiplica. Quando você ama 2 filhos, você não ama cada um pela metade. Você ama cada um completamente. E o mesmo acontece com a oração. Ao orar por 5, você não entrega a cada um 1/5 de sua súplica. Cada um recebe a plenitude de sua oração materna. Deus não é limitado por nossas medidas humanas. Ele é infinito. Seu amor é infinito. E quando a oração de uma mãe sobe até ele, ele derrama sua graça sobre cada criança em plenitude. Um conselho prático para finalizar. Se você tem muitos filhos e quer orar por cada um detalhadamente, mas o tempo é escasso, divida as orações por dias. Na segunda-feira, ore, especialmente pelo mais velho. Na terça, pelo segundo e assim por diante. Ao mesmo tempo, todos os dias, recite uma breve oração geral por todos. Assim, você unirá o geral e o particular. Lembrem-se do principal: sua oração é ouvida. Quantos filhos você tiver, Deus conhece cada um deles pelo nome, e o coração de mãe, voltado para Deus, os cobre a todos, sem exceção. Existem perguntas que as mães têm vergonha de fazer a um homem de fé. Eu sei disso, porque vejo seus olhos. Vejo como elas hesitam depois de um momento de oração. Querem se aproximar, mas não se atrevem e depois vão embora, levando suas dúvidas consigo. Hoje eu mesmo vou responder essas perguntas, sem julgamento, sem recriminações, apenas como um pai, como um pastor para seus filhos espirituais. A primeira pergunta que aflige muitos: o que fazer se os filhos são batizados, mas não são pessoas de fé? Eles foram batizados na infância, mas cresceram e se afastaram da fé. Não vão à casa de oração, não oram, não observam os preceitos, às vezes até zombam da fé dos pais. Eu respondo: continuem orando, não se desesperem nem por um minuto. O batismo é uma semente plantada na alma. Essa semente pode permanecer muito tempo na terra sem brotar, mas um dia chegará a sua hora. Talvez por enquanto não haja fé nos corações de seus filhos, mas ela aparecerá. Sua oração é a água que nutre essa semente. Sem sua oração, ela pode secar para sempre. Com sua oração, ela certamente brotará. Quando, só Deus sabe, mas brotará com certeza. A segunda pergunta: é possível orar em casa ou é obrigatório ir à casa de oração? Claro, é possível orar em casa. Deus nos ouve em todos os lugares. Ele ouve as orações na casa de oração, ouve em casa, ouve na rua, ouve no campo aberto. Se você tem um cantinho de oração em casa, ore diante dele. Se não tem um cantinho de oração, ore simplesmente de coração, voltando o coração para Deus. O principal não é onde você ora, mas como. Com fé, com amor, com um coração puro, mas ao mesmo tempo, lembre-se, a oração em casa não substitui a oração na casa de oração.
Na casa de oração celebra-se a divina liturgia. Ali está o próprio Cristo. Ali está a força da oração em comunidade, quando dezenas e centenas de pessoas oram juntas. Portanto, combinem uma coisa com a outra. Orem em casa todos os dias e venham à casa de oração com a frequência que puderem. A terceira pergunta, a mais dolorosa. O que fazer se os filhos se afastaram da fé ou mudaram de fé? Essa é uma dor imensa para os pais cristãos. Eu conheço mães que choram por isso todos os dias, mas também aqui está a minha resposta. Continuem orando, não briguem com os filhos, não discutam com eles sobre a fé, não os pressionem, isso só os afastará ainda mais. Orem em silêncio, com lágrimas, com esperança. Deus os ouvirá por sua fé sincera. Lembrem-se da história do filho pródigo do Evangelho? O pai não correu atrás dele, não o arrastou de volta à força. Ele esperou e orou, e quando o filho voltou, o recebeu com alegria. Sejam como aquele pai. Esperem e orem. E a quarta pergunta: como orar se os filhos pecaram gravemente? Algumas mães têm medo de orar por filhos que cometeram pecados graves. Elas pensam que tal oração é inútil ou que elas próprias se tornam cúmplices do pecado ao orar por um pecador. Isso não é verdade. Orem sem medo. É justamente pelos pecadores que se deve orar mais. É a eles que sua ajuda na oração é mais necessária. Muitos textos de oração contêm especificamente linhas sobre as transgressões, sobre o perdão dos pecados voluntários e involuntários. A Igreja sabe que todos somos pecadores, e a oração de uma mãe por um filho que pecou não é uma complacência com o pecado, mas uma súplica pela salvação de uma alma perdida. E agora, meus queridos, quero recitar para vocês uma oração que une tudo o que falamos hoje. Essa oração pode ser rezada por toda mãe, por filhos pequenos e adultos, por filhos homens e mulheres, por obedientes e por aqueles que se desviaram do caminho. É uma oração universal de mãe que eu aconselho a incluir em suas rotinas diárias. Ouçam com atenção e memorizem, ou melhor, escrevam-na e guardem-na perto de suas imagens sagradas. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelas orações de tua Mãe Puríssima, ouve-me, humilde serva tua, Senhor, em tua misericórdia, em teu poder, meus filhos, tem piedade e salva-os por teu nome. Senhor, perdoa-lhes todas as suas transgressões, voluntárias e involuntárias, cometidas por eles diante de ti. Senhor, guia-os no caminho verdadeiro dos teus mandamentos e instrui-os e ilumina-os com a luz do teu Cristo para a salvação da alma e a cura do corpo. Senhor, abençoa-os em casa, perto de casa, no campo, no trabalho, na estrada e em todo lugar do teu domínio. Senhor, guarda-os pelo poder da tua cruz venerável e vivificadora, sob o teu santo manto, da flecha voadora, do fogo, de toda circunstância maligna. Senhor, protege-os de inimigos visíveis e invisíveis, de todo infortúnio, mal e desgraça. Senhor, cura-os de todas as doenças, purifica-os de toda impureza e alivia seus sofrimentos e tristezas espirituais. Senhor, concede-lhes a graça do teu Espírito Santo por muitos anos de vida, saúde e pureza. Senhor, multiplica e fortalece suas capacidades mentais e forças corporais. Senhor, dá-lhes a tua bênção para uma vida familiar piedosa e uma procriação piedosa. Senhor, concede também a mim, indigna e pecadora serva tua, a bênção parental sobre meus filhos nas presentes manhãs, dias, tardes e noites por teu nome, pois o teu reino é eterno, todo-poderoso e onipotente. Amém. Com que frequência recitar essa oração? Todos os dias, de preferência pela manhã, para que seus filhos estejam sob o manto da oração durante todo o dia. Mas se não for possível pela manhã, recite à noite, antes de dormir. O importante é recitá-la regularmente, sem pular um dia sequer. O que essa oração proporciona? Ela cria uma proteção espiritual ao redor de seus filhos. Ela invoca sobre eles a bênção de Deus. Ela os ajuda em momentos difíceis, mesmo que eles próprios não saibam disso.
Ela amolece seus corações e os direciona para o bem. Lembrem-se, vocês não estão sozinhas em suas preocupações pelos filhos. Deus não se esqueceu de você. A oração tem força. Entregue nas mãos de Deus. A paz que vem do céu. Jesus conhece o seu coração. Há momentos em que Deus fala no silêncio. A bênção chega no tempo certo. Que Deus os abençoe e guarde a todos.